Bom dia a todos, técnicos aqui presentes, de todos os campi da sede. Sou o professor Isaac Ramos, sou professor do Departamento de Letras de Alto Araguaia, professor de literatura. Neste próximo mês completo 21 anos de UNEMAT. Eu atuo na graduação, tanto no meu campus de origem, como já estive nos campi de Cáceres, Pontes Lacerda, em turmas especiais de Jauru, Matupá, Colíder, para citar alguns municípios. E também atuo na pós-graduação, sou professor do quadro permanente, do mestrado e doutorado em estudos literários, que funciona em Tangará da Serra. Minha trajetória acadêmica, ela começou na graduação que fiz em Mato Grosso do Sul, na UFMS, aqui da UANA, onde fiz letras. O mestrado eu fiz na Universidade de São Paulo, USP, em estudos comparados em literatura de língua portuguesa. O doutorado também na mesma USP, na mesma área, estudos comparados em literatura de língua portuguesa, concluído em 2011. Já estive aqui em Cáceres, na sede, durante um período de 3 anos e meio, quando fui diretor do extinto Instituto de Linguagem, IEL, entre final de 2002 e final de 2006 aproximadamente. Na ocasião, era responsável por todos os cursos de letras da instituição. Na época eram 5 cursos regulares e 4 turmas especiais, e posteriormente o curso de jornalismo que foi criado no período da nossa gestão lá para Alto Araguaia, curso esse que foi removido, de Alto Araguaia para o campus de Tangará da Serra. Como profissional também, desenvolvo projetos de extensão, desenvolvo projetos de pesquisa e atualmente coordeno um em que, aprovado no edital da FAPEMAT, eu espero de liberação de recursos na ordem de R$37 mil, sobre a poética de Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga, que recentemente recebeu o título de doutor honoris causa pela UNEMAT, no último consônio, um dos últimos consônios. Também gostaria de destacar que faço parte de diversos conselhos editoriais de revistas acadêmicas na área, sou parecerista DOC também, diversas revistas e também de projetos dentro da própria UNEMAT. Ainda já participei da correção de provas do Enem em nível nacional durante 2 anos consecutivos. Então, basicamente, a minha formação acadêmica e a minha formação política, que começou quando fiz graduação no movimento estudantil, e conjuntamente, além da formação política, também tive a oportunidade de ser bolsista, monitor, bolsista de iniciação científica e outras bolsas que, em geral, a gente tem disponibilidade no meio acadêmico. Então, basicamente, são essas, digamos assim, informações nessa primeira apresentação que eu tenho a dizer a todos aqui em relação ao candidato a vice-reitor que se coaduna e tem relação com o coletivo de professores, de técnicos e estudantes. Passo a palavra à candidata a reitora, a professora Edna Sampaio. Olá, bom dia a todos vocês. Queria agradecer pelo convite, Carlos, Jefferson, Maria e os demais integrantes da direção e do coletivo de profissionais técnicos aqui da UNEMAT. Os nossos sindicatos têm sido responsáveis historicamente, Carlos, pela criação da esfera pública na universidade, do espaço público de diálogo na universidade. A nossa tarefa, enquanto membros de sindicatos, tem sido muito, muito importante para a nossa universidade. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com os colegas técnicos
porque participamos de muitas lutas ao longo desses 24 anos que eu estou na Unemate, muitas lutas com a Unemate, o Sintesmate, né, desde o início da minha trajetória na Unemate e até hoje. Então agradeço muito por poder estar aqui dialogando com vocês. Eu sou, para quem não me conhece, a professora Edna Sampaio, sou professora de Sociologia, entrei na Unemate aos 26 anos ainda, era uma jovem, mas já era mãe de família quando entrei aqui. E na Unemate tive a oportunidade de me formar no nível de pós-graduação como mestre em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais. Tenho realizado no interior da universidade muitos trabalhos, muitos projetos, e eu digo sempre na minha casa, para minha família, que eu fui picada por um vírus que é a Unemate, que não sai do corpo da gente e a gente não consegue deixar. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa universidade e pela potência e potencialidade que ela tem para o povo mato-grossense. Na Unemate eu me sinto como parte dela e também parte da sociedade mato-grossense que tem uma expectativa em relação a essa instituição. Eu não vou me alongar muito na minha trajetória acadêmica, porque eu acho que o importante aqui também é dizer para vocês por que é que nós somos candidatos, né? Nós somos candidatos à reitoria dessa universidade porque acreditamos que a Unemate pode ter uma chance de conduzir-se enquanto instituição para um outro rumo. Nós temos aqui 20 anos do poder de um mesmo grupo dirigindo a universidade. E quando a gente pensa numa instituição democrática, não é possível pensar em democracia quando o poder é monopolizado por um único grupo. Então nós queremos dar uma oportunidade à comunidade acadêmica de fazer uma escolha diferente, de fazer uma escolha que possa efetivamente se pautar pela construção da universidade como um espaço público. Eu quero que nas próximas eleições à reitoria dessa universidade os debates sejam conduzidos pela direção da Unemate, que não fiquem a cargo das nossas entidades sindicais, porque elas têm um papel importante sim, mas a disputa pela reitoria é uma questão institucional que nos interessa a todos. Eu quero ir para todos os campi, na próxima eleição para a reitoria, seja a chapa que for que eu estiver apoiando, e encontrar lá toda a comunidade acadêmica interessada em discutir propostas, diferentes propostas. Eu não quero que nenhuma chapa, seja da situação, seja da oposição, seja boicotada nos campi, porque ela não representa o interesse do poder institucionalizado ali. Eu quero que a reitoria dessa universidade possa dialogar com a comunidade acadêmica tete a tete, frente a frente, que esteja no campus, em cada campus, nos 13 campos que nós temos, não apenas nos momentos de processos eleitorais, de articulações, de força de poder, para continuar mantendo uma constituição de poder na direção da universidade. Eu quero que a reitoria dessa universidade esteja lá dialogando com os nossos estudantes, trabalhadores, que não têm hoje política de apoio ao estudante, nem alimentação, nem transporte, nem estrutura adequada para os cursos funcionarem. Eu quero que nossos estudantes da UAB e de parceladas e outras modalidades especiais, a faculdade indígena, esteja e faça parte da nossa universidade. E eu quero uma carreira de técnicos fortalecida, assumindo o seu protagonismo na universidade, independente de quem ocupe a direção da universidade. Eu quero que os cargos dessa universidade, que são cargos técnicos, sejam ocupados por técnicos. Sabe por que eu quero tudo isso? Porque isso é esfera pública. Esse é um espaço público. Isso que nós desejamos para a nossa universidade. Eu, enquanto professora da universidade, doutora nessa universidade, né, me doutorei a partir da entrada, do ingresso nessa universidade e devo a minha trajetória política e profissional a esta universidade. Eu quero contribuir com a nossa universidade para que ela não seja apenas a universidade que foi aberta nos mais distantes rincões desse estado, mas que ela seja uma universidade que ofereça qualidade aos trabalhadores que nela ingressam, certo? Com isso eu quero dizer que para mim é uma felicidade, Carlos, é uma felicidade, Maria, Jefferson, estar aqui discutindo a carreira de técnicos com vocês, porque vocês têm uma contribuição fantástica para a universidade e nós precisamos organizar e profissionalizar a nossa gestão, de modo que vocês tenham um espaço que é o espaço necessário para que a gente construa a universidade que nós queremos.
Então, eu quero muito que vocês nos questionem. Estou aqui preparada e pronta para ser sabatinada por vocês, eu e o professor Isaac, porque nós sabemos que uma universidade forte de qualidade se constrói com os 3 segmentos: de forma republicana, pública, e não a partir de interesses menores que dialogam com um e com o outro por projetos que não correspondem aos interesses da maioria da nossa universidade. E é por isso que eu estou aqui muito feliz por essa oportunidade que vocês nos proporcionam, representado aqui cada campus da nossa universidade, e eu parabenizo muito a organização de vocês por isso. Muito obrigada. Dando continuidade, agora iniciaremos a parte das perguntas. Os candidatos se apresentaram, tiveram 10 minutos para isso, e tem a parte final, são 10 minutos para as considerações finais. Gostaria, professora Edna Isaac, que entendesse que nós estamos num momento realmente de um congresso, que é a nossa instância máxima dentro da categoria. Nós temos várias instâncias deliberativas, sempre respeitamos a unidade e a vontade dessa unidade e representamos a coletividade aqui. Então essas perguntas, quase que todas elas são realmente direcionadas mais à parte técnica, porque há muitos entendimentos na universidade, e nós não encontramos nenhuma universidade no mundo que não seja feita por docentes, técnicos e discentes. E muitas vezes há essa segregação dentro de algumas instituições. Queremos crer, enquanto aqui mediador, posso posicionar efetivamente, especificamente em cada caso, queremos crer que essa questão seja superada na nossa instituição, e tivemos vários momentos já isso, e por isso nós estamos aqui para recebê-los abertos e para que possam responder os questionamentos dessa coletividade que fizeram com muito afinco, e espero realmente ouvir as melhores respostas possíveis para a categoria toda e para a coletividade. Primeira pergunta: o senhor ou a senhora se comprometem em implantar a Procuradoria Jurídica conforme aprovado no 3º Congresso Universitário? Olha, eu sempre participei dos congressos na UNEMAT, e nesse último congresso eu escolhi participar do Consune e estou lá na comissão que vai trabalhar os resultados do congresso, que eu constituí na última reunião do Consune. Não só nos comprometemos a respeitar as decisões coletivas do congresso, como também garantimos a nossa participação no Consune para recepcionar as deliberações do congresso, porque nos últimos congressos, 2 que eu participei ativamente na construção de teses, inclusive, quando ele chegou no Consune, ele foi desrespeitado. Por exemplo, a questão da paridade nos conselhos. Os técnicos ficaram e os estudantes totalmente fora da paridade nos conselhos. Hoje nós temos 70% de professores nos conselhos superiores, e eu acredito, nós acreditamos, que a responsabilidade pela construção da UNEMAT não é só dos professores, são dos 3 técnicos. Defendi a paridade dos votos, defendi a paridade na participação dos conselhos e, obviamente, defenderei os resultados do Congresso Universitário. E é por isso, inclusive, que me coloquei como candidata e fui eleita para o Consune. Então, obviamente, a nossa trajetória de luta na universidade, nossa trajetória de defesa da paridade, só poderia se confirmar com o apoio e o respeito às deliberações do Congresso. A Procuradoria Jurídica da Universidade é um ponto fundamental de garantia da nossa autonomia. A universidade precisa se constituir como uma instituição com autonomia em relação ao governo, à administração direta do governo. Então, a Procuradoria é um passo importante para que nós consolidemos isso. Obviamente que nossa posição é pelo respeito a essa decisão. Então eu vou continuar dizendo o seguinte: e eu acho que vocês têm todas as condições de confiar no que nós estamos falando, porque não se trata aqui de uma defesa pontual de campanha para a reitoria, se trata da nossa trajetória nessa universidade, e os membros da direção do sindicato sabem disso. Jefferson participou muitas vezes dos momentos de luta que eu estive presente também.
sabe da nossa defesa em relação à carreira dos técnicos. Sabem, por exemplo, que em 2008, quando foi feita a alteração da carreira dos técnicos, a professora Edna estava lá, junto dos técnicos e representando a Dunemate, em audiência pública com a SEGES para defender a carreira dos técnicos. Em outros momentos, muitos outros, durante essa trajetória política que nós temos na Unemate. Então, nós não estamos falando aqui como bravata de candidato para a reitoria nesse momento. Essa tem sido a nossa trajetória de luta na universidade. E se nos colocamos como candidatos nesse momento, é porque acreditamos. E se vocês acreditarem também, nós podemos alterar essa relação que é hierárquica sim, Jefferson, na nossa universidade, que coloca os técnicos sim numa situação de subalternidade e que os técnicos têm reclamado muito para a gente em relação a isso. Pergunta 2. De acordo com o 3º Congresso Universitário, definiu-se que as pró-reitorias REI, PGF, PRAD, PRPTI, se tiver alguma dúvida quanto às siglas, podemos, serão ocupadas por servidores técnicos efetivos da carreira dos profissionais técnicos da educação superior. A chapa assume o compromisso com a categoria que irá cumprir com essa questão específica? Nós não temos nenhum problema com relação a esse item, tendo em vista que nós defendemos as deliberações tiradas e tomadas no Congresso Universitário e também tendo em vista que o propósito de formação dessa chapa na composição não partiu por uma divisão de poderes político e territorial, como se costuma fazer nas eleições da reitoria da Unemate. Nós não temos até agora nenhuma pró-reitoria, nenhuma divisão de cargos feita nos campi onde nós tivemos. Nós estamos na luta para ganhar essas eleições, realmente, e defendemos plenamente que as pró-reitorias afins realmente venham a ser ocupadas pelo técnico. É fundamental ter claro isso, um modo diferente de se fazer política. Que aquilo que nós fazíamos, seja no movimento estudantil, seja no movimento sindical, realmente nos propomos a fazer com seriedade em relação à gestão da Unemate. Por isso, defendemos sim que essas pró-reitorias sejam ocupadas por técnicos. Faltam. Exatamente. E eu quero dizer que a minha experiência, eu sou uma professora híbrida, sou professora e técnica também. Sou gestora governamental, atuando em regime de 60 horas nessa universidade já há muitos anos. Então, eu entendo muito bem a importância de colocar técnicos na condução das áreas técnicas. O que nós temos visto na Unemate é uma inversão. Estamos colocando professores em funções técnicas, usurpando os cargos e as competências da carreira técnica. Os professores fazem mestrado e doutorado para exercer funções docentes e devem, nessas funções, serem excelentes. Os técnicos devem ser técnicos nas suas funções e assumir a direção dessa universidade junto com os professores. Isso que eu digo que é uma relação de subalternidade em relação aos técnicos. Dizer que valoriza os técnicos e não instituir uma política de valorização efetiva, inclusive na partilha do poder dentro da universidade, para mim não é valorizar os técnicos. Valorizar os técnicos é compreender que essa universidade é feita dos profissionais docentes e técnicos. E por isso os técnicos precisam partilhar com a gente o poder de decisão. E como o Isaac falou, nós não temos nenhum acordo político com ninguém para poder compor as pró-reitorias. E portanto nós estamos livres para poder instituir e nomear as pessoas e os perfis com maior competência técnica para as pró-reitorias que foram deliberadas no Congresso Universitário e que nós acataremos. É isso, gente. O que nós temos visto na universidade é uma inversão, é uma usurpação da carreira de vocês. E o que nós queremos é a definição de uma política estratégica que coloca o técnico no lugar do técnico e o professor no lugar do professor. Pergunta número 3. A categoria acredita que para melhorar a profissionalização das ações universitárias, os instrumentos que constam dos resultados do 3º Congresso Universitário e do Planejamento Estratégico Participativo, no que tange a padronização, readequação do organograma, elaboração do funcionograma institucional e notacionograma dos profissionais técnicos da educação superior, são imprescindíveis.
Quando serão implementadas tais ferramentas? E como será a metodologia de trabalho? Primeiro, isso é tão importante, Jefferson, inclusive para a gente definir concurso público para carreira técnica. É preciso que a gente faça um diagnóstico das unidades que nós temos na universidade, estabelecendo as demandas, quem são os usuários de cada unidade, quais são as competências de cada unidade e como que ela se relaciona com outra unidade. Vou dar um exemplo, a questão das compras de serviços e bens da universidade. Como é que o grande gargalo nosso é esse setor exatamente. Os professores, quando captam projetos, ou a própria universidade, a instituição, os campi, acabam sem saber qual é o trâmite oficial, porque nós não temos uma padronização dos processos e nem temos a definição do tempo que cada processo tem que levar para poder chegar ao final. Então nós precisamos fazer um diagnóstico de qual é o processo padrão para, por exemplo, entrar com uma solicitação de compra dentro da universidade, de material, bens de capital ou de serviços, né? E aí você definir por onde passa, onde surge o processo e quando é que ele conclui, quais são os procedimentos padrões que precisam ser instituídos e como cada unidade tem que ter, qual é a competência que cada unidade tem que ter, quais os profissionais que cada unidade tem que ter. Isso é importante, é o diagnóstico do fluxo do trabalho dentro da universidade, para que a gente possa identificar onde que estão os gargalos, por que nossos processos administrativos de compra podem demorar 1 ano e até mais para poderem ser finalizados. Por que em cada lugar que você entra com o processo, dependendo do funcionário que está ali, ele vai ter um entendimento, o outro vai ter outro entendimento? Não pode, nós somos uma instituição pública. Outra coisa, há unidades que só tem um funcionário responsável por aquilo que envolve a universidade inteira. E se o funcionário adoece, se ele precisa sair, se ele precisa de férias, todos nós que precisamos do serviço daquela unidade, perecemos por conta disso. Então, a universidade precisa amadurecer no sentido da sua engenharia institucional, definindo quais são os serviços prestados por cada unidade, quais são os processos padrões que vamos instituir e as competências e perfis profissionais que são requeridos ali. Isso é fundamental, porque como é que nós vamos fazer concurso público se nós não temos, para técnicos, se nós não temos isso? Hoje a universidade cresceu muito e vocês sabem que a carreira, o PCSS de vocês, se tornou pequeno perto da demanda que tem, por exemplo, das estruturas de núcleos de pesquisa, dos laboratórios que nós precisamos instituir. Para todos esses espaços é preciso de profissionais técnicos qualificados a nível de mestrado, de doutorado, mas é também preciso profissionais técnicos que tenham perfis técnicos não acadêmicos também. Então é preciso pensar a estrutura, a engenharia institucional com inteligência, para que a gente possa realizar concurso público para as áreas que de fato possam ser fundamentais à ocupação de funções técnicas. Pergunta 4. Qual a proposta para impedir o avanço da terceirização em setores de atividades meio da UNEMAT? Gente, tem um discurso fácil sobre parceria público-privada na UNEMAT que me escandaliza. No último consune foi aprovada uma resolução que permite aos professores venderem serviços para empresas independentemente do interesse público ou não. E eu fui contrária a essa resolução porque entendo que a questão da privatização da universidade se dá por várias formas. Uma delas é permitindo que professores de educação exclusiva preste serviço para empresas privadas sem ter como central a articulação do interesse público. A outra forma de privatização é não instituindo dentro da universidade o fortalecimento da carreira técnica e fazendo seletivo para a contratação de técnicos através de contratos precários. Se nós não lutarmos contra isso, nós vamos na onda do que foi a aprovação da terceirização irrestrita, que inclusive as carreiras de professor e de técnicos poderão ser privatizadas, poderão ser terceirizadas. O que nós estamos vendo na UNEMAT com o seletivo dos 900 técnicos contratados e 150 para a universidade, é que nós estamos abdicando da carreira técnica. É isso que está acontecendo. É uma política de precarização da carreira técnica. Nós discordamos disso. Nós temos que lutar por concurso público e não
não por precarização do trabalho dos técnicos na nossa universidade. Se nós achamos importante, valorizamos a carreira técnica, como é que nós estamos fazendo um processo seletivo de terceirização que não garante direitos para os técnicos? Nós temos que honrar com o que nós falamos, temos que ser éticos, no sentido da coerência. E o que é coerência? Se eu acredito que é importante a carreira técnica, então eu tenho que lutar antes do concurso público e não terceirizar a carreira. E é isso que eu chamo a atenção de vocês, porque o que nós estamos propondo para a universidade não é algo que a professora Edna e o professor Isaac vão dar conta. Nós precisamos de vocês, nós precisamos do apoio de vocês, nós precisamos da compreensão de vocês sobre os riscos que nós estamos inseridos na Unemate. A Unemate não está fora do contexto de privatização das universidades. E, pelo contrário, a Unemate está aceitando, a direção da Unemate, a reitoria, está aceitando passivamente os mecanismos de precarização das carreiras internas e os mecanismos de privatização da universidade. Isso nós não podemos aceitar e precisamos lutar para que isso não aconteça. Essa é a nossa posição e ela é coerente com a nossa luta pelo fortalecimento das carreiras na nossa universidade. É assim que nós vamos construir uma universidade forte, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter profissional concursado, nem técnico e nem docente nessa universidade, porque a reforma trabalhista já permite que nós façamos seletivo e contrato precário para toda atividade fim. A lei que foi aprovada de terceirização permite isso também. Nós não queremos isso. Pergunta 5. Atualmente a universidade possui um grande número de docentes na gestão. Considerando que as atividades desenvolvidas são atividades administrativas e não pedagógicas, como a chapa vê essa questão? A primeira pergunta, a chapa que está dentro dessa mesa 5, a chapa pretende manter esse cenário em sua gestão? Gente, eu acho que eu até respondi essa questão, né? Eu sou defensora de que os técnicos assumam função técnica. E digo mais para vocês, no Congresso de 2008, a gente, não eu sozinha, mas um coletivo de professores que sustentam essa chapa, nós defendemos que o DPPF fosse uma função técnica e não de professor. A gente sabe que no campus, quem realmente faz o processo de administração do campus é o técnico que está lá na função administrativa. Quem tem que assumir as funções administrativas e técnicas são os técnicos. As faculdades precisam ser fortalecidas. E o que é a direção, o grupo que dirige a universidade atualmente fez? Manteve, lutou para manter a função concorrente. O que do ponto de vista da gestão, da administração pública, é um problema. Você coloca duas pessoas, um técnico e um professor, com mandato diferenciado, com funções que são análogas. Então você sobrepõe competência dentro do campus. E aí você tem um problema de gestão, né? A boa teoria da administração pública não vai defender esse tipo de encaminhamento. Nós temos que fortalecer as faculdades para que os professores estejam nas faculdades. E no âmbito da gestão administrativa e técnica, seja do campus, seja na reitoria, tem que ser exercida por um técnico. Nós temos que acabar com essa história de que meus amigos não querem ficar no campus A, no campus B, então traz para a reitoria, dá um cargo técnico para ele, que ele não entende o que é aquele cargo. O técnico executa a tarefa e não tem o mérito pelo cargo, e nós garantimos a política da amizade, do companheirismo, do compadrio. Essa é uma universidade pública, ela não é minha, não é de ninguém, ela é do povo mato-grossense. E o povo mato-grossense, quando nos sustenta enquanto professores e técnicos aqui, nos sustenta para a gente executar as nossas competências profissionais, que são diferentes e são complementares. Portanto, se vocês acreditarem que nós podemos mudar, nós vamos fazer com que os cargos técnicos da reitoria sejam todos ocupados por técnicos. E nossos professores, mestres e doutores que estão ocupando esses cargos irão e contribuirão muito na atividade finalística, na pesquisa, em sala de aula, que é o que eles deveriam estar fazendo nos campos de onde eles são lotados. Aproveitando os 20 segundos finais, um dos boatos que tem soltado na nossa chapa, que nós vamos mudar
trocar tudo. Nesse ponto temos razão, realmente. Pretendemos mudar por os técnicos. Então vou aproveitar, não é porque a gente é bonzinho não, gente, é porque é assim que se trata a instituição pública, viu? Desculpa, Deus controlador. Pergunta 6. Como pretende regulamentar e garantir o transporte para os servidores lotados em campos situados na zona rural? Alô, Lacerda. Alô, pessoal de Lacerda. Tem outros campos, né, que são distantes, por exemplo, o campus, não é na zona rural, mas em Itaquera da Serra, Nova Chavantina também tem problema de transporte, né? Aqui também nós temos problema de transporte com a cidade universitária. O problema de transporte é um problema sério na universidade e é mais um exemplo de como que a nossa direção da universidade trata os problemas institucionais como problemas individuais. É problema de cada um que está no lugar, é problema do estudante, é problema do técnico, é problema do professor. Nós entendemos que não é problema de quem está vivendo o problema, é problema da instituição e a reitoria deve agir. Então, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos articular com as prefeituras para que a gente possa resolver o problema do transporte coletivo dentro do município, né? No caso dos técnicos. Essa parceria entre prefeitura e Unemate não significa, como alguém falou, vamos usar o ônibus da minha escola, não é isso, né? Nós temos condições de aquisição de ônibus, nós já temos ônibus, precisamos adquirir mais ônibus, precisamos de mais investimento em transporte para a gente resolver esse problema, mas eu acho que a prefeitura ela pode nos ajudar de alguma maneira. E o que está faltando na nossa universidade é o diálogo entre reitoria e prefeituras. Não só a prefeitura onde tem o campus da Unemate, como as prefeituras das regiões, né, dos municípios, que a Unemate tem servido profissionais, estudantes que vêm para a universidade, né? E essa articulação ela precisa acontecer. Então nós resolveremos o problema de transporte de duas maneiras. Primeiro, é garantindo investimento, recursos para investimento em transporte, aquisição de novos ônibus, e segundo, articulando parceria com os municípios, para que eles possam nos ajudar na resolução desse problema, porque é um problema crônico, não só de transporte de servidores, como transporte de estudantes da região que tem estudantes que vêm para a Unemate. Todos os campos da Unemate têm a característica de servir uma região e de ter alunos que se deslocam do município para outro. E em alguns casos há um problema, e acho que Pontes Lacerda é o problema mais grave, porque nós temos um campo mais longe da cidade, né, impondo muito tempo de transporte para os trabalhadores. Então esse problema precisa ser tomado pela direção da universidade, em específico. Resolver adquirindo ônibus, bancando as condições de transporte, não só apenas para os servidores técnicos e docentes, mas para os estudantes também, né? Porque a gente precisa ter esse olhar da universidade no seu conjunto, não uma universidade pontual para alguns interesses. O interesse da universidade é que todos nós tenhamos condições de exercer nossas funções aqui, sejamos estudantes, professores ou técnicos. Há solução? Sim. Não tem nada de mirabolante nisso. Há apenas uma falta de política institucional para resolver esses problemas. Dando continuidade, peço um pouquinho mais de atenção, pessoal da plateia, porque nós estamos gravando o áudio, as conversas paralelas não posso replicar por mais campo. Por favor, aí, colaborem aí com a questão dos, principalmente a chapa aí que está respondendo as questões, né, e está colaborando tão bem com esse evento aí. Questão 7. Como pretende garantir e regulamentar a atuação de técnicos nas atividades de pesquisa e extensão na Unemate? Olha, primeiro a gente tem que organizar as funções da carreira técnica, né? Porque a questão da pesquisa é uma atribuição dos técnicos também. Se você, por exemplo, pensa nos centros de pesquisa que nós estamos criando e ainda não pensamos como que a carreira técnica vai se organizar para poder contribuir e atuar nos centros de pesquisa. Não são só professores nos centros de pesquisa, são técnicos também. Então, nós precisamos organizar a engenharia institucional da universidade e garantir que a parceria entre técnicos e docentes na condução de política de pesquisa, ela aconteça de forma regulamentar. E isso é uma coisa que não precisa do governo do estado, não precisa de nada, ela precisa só
da gente aqui da Unemat apresentar uma proposta de resolução ao CONEP e ao Consun e definir isso. Porque mais do que os projetos de pesquisa que os técnicos podem e devem participar, existem os espaços de produção do conhecimento partilhados por grupos de pesquisa que os técnicos deverão também estar presentes e serem responsáveis por esses espaços, juntamente com os professores. Então é por isso que quando eu falo que a questão da qualificação dos técnicos em mestrado e doutorado não é para fazer um agrado para os técnicos, não é para pousar de bonzinho, boazinha com os técnicos, não, é porque a função técnica, ela se espraia desde o processo mais operacional de organização da gestão, de um sistema de informação, do protocolo, de sistema de documentos, até a coordenação de espaços de pesquisa, de produção do conhecimento, de articulação com grupos de pesquisa de pesquisadores da universidade. Então nós temos a mania, a universidade consolidou, a direção da universidade consolidou o pensamento de que técnico é uma carreira operacional submetida hierarquicamente à carreira dos docentes. E não é isso que é a carreira técnica. A carreira técnica tem suas especificidades na construção da universidade e dialoga de igual para igual com os professores. A questão é a função. Quais são as competências dos técnicos, quais são as competências dos docentes. Aqui nós temos o Fernando Thiago, um técnico lá de Altaraguaia que acabou de voltar do doutorado em administração. Olha quanta competência um cara desse, que é técnico, pode ter na organização, no que eu estou chamando de engenharia institucional. Né? Então isso é uma coisa fantástica, mas hoje nós não temos uma política de inserção dos técnicos quando eles retornam das suas qualificações. E aí, retornou da qualificação, o que é que nós vamos fazer com esse técnico? Não sabemos, porque nós não temos organizado a gestão de forma profissional. É preciso corrigir essa questão, porque senão nós vamos perder nossos técnicos que vão para a qualificação e sem espaço para trabalhar na nossa universidade, não vão permanecer, que é o que está acontecendo, infelizmente, com o Fernando Thiago, e eu quero aqui publicamente lamentar por isso, viu, Fernando? Dando continuidade às perguntas. Pergunta 8. Com as elevações de níveis e classes dos servidores da Unemat, aumento de cursos e aumento das demandas administrativas, teremos os 8,5% dos recursos garantidos por lei comprometidos. Onde conseguir mais recursos para resolver a questão financeira da Unemat? Primeiro, tem duas coisas nessa questão do recurso. Primeiro, a qualidade do gasto na universidade. Nós temos quase 400 milhões de orçamento. E eu fiz um levantamento pelo FIPLAN e a gente viu que de 2007 a 2018, maio de 2018, a Unemat tem perdido entre o orçado e o executado aproximadamente 400 milhões de reais nesse período, 2007 a 2018. O que eu ouvi do candidato oficial é que o orçamento é só burocracia, é uma coisa, e que a execução financeira é outra. Pode ser para o governador, pode ser para a Secretaria de Planejamento, mas não pode ser para a Unemat. Sabe por quê? Porque a única forma, o único instrumento que nós temos de cobrar repasse para a universidade são as leis. E a lei, o orçamento é lei, o PPA é lei, nós temos que nos agarrar nela. Por quê? O governo não vai repassar para nós o recurso porque a reitora é bonitinha, porque o reitor tem belos olhos. Vai repassar pelo cumprimento de uma legalidade constitucional. Quando a gente faz o orçamento, a gente faz a partir de um percentual de arrecadação. Quando a gente executa a menor, o Estado não teve em nenhum momento queda na arrecadação. Portanto, nós estamos executando abaixo do potencial que nós temos para a execução do orçamento. A outra coisa é que nós temos, com essa duplicação, com essa política da amizade dentro da universidade, que faz com que professores, mestres e doutores saiam do seu campus para ocupar funções técnicas sem aula ou com uma disciplina, né? Isso tem uma duplicação na nossa folha de pagamento. Então é preciso fazer uma auditoria na nossa folha para saber se de fato o que nós estamos gastando com o pessoal é o que nós teríamos que gastar, né? Outra coisa é a questão do uso das diárias. Nós temos gasto com diárias, fechamos 2017 com algo próximo de 3 milhões de reais em diárias. Quem recebe diárias na nossa universidade? Né? É preciso fazer um estudo para saber de que modo nós estamos gastando os recursos que já são garantidos. Esse é um ponto. O outro ponto é nós lutarmos pela
pelo pagamento da dívida que o governo declarou em relação ao Unemat dos 80 milhões, mas que parece que a reitoria está dizendo que não é mais 80, é 43. Nós vamos lutar pelos 80, porque nós sabemos que é muito mais do que isso, né? Então, e essa luta não tem que ser luta de gabinete, e nem tem que ser conversa com o gabinete de um determinado, um ou outro deputado. É uma luta da comunidade acadêmica no diálogo com o governo e com o campo político, porque o governo só vai nos ouvir não pelo que é a reitora ou o reitor, mas pelo que nós representamos enquanto comunidade. E nós somos uma grande universidade espalhada pelo estado de Mato Grosso. E isso não pode ser só narrativa discursiva, né? Tem que ser prática política. A prática política de respeitar o que nós somos enquanto universidade, enquanto estudantes, enquanto técnicos, enquanto docentes. Pergunta 9. Atualmente temos evidenciado cursos com baixa demanda e até mesmo campos ameaçados de extinção, mesmo com o quadro de professores mestres e doutores constituídos nessas unidades. Como pretendem reverter e garantir a continuidade tanto dos cursos quanto dos campos? Esse problema de baixa demanda, que está presente em diversos cursos, nos mais diversos campi. Em todos. Em todos os campi. Não é uma exclusividade de campos como Colíder, que teve todos os seus cursos removidos para outro campus. Não é uma exclusividade de Alto Araguaia, em que a equipe da atual gestão da chapa oficial esteve lá com o reitor, vice-reitor e 4 pró-reitores, e reunidos em sala separada decidiram o destino de Alto Araguaia. É preciso realmente discutir a fundo essa questão, que se hoje afeta um ou outro curso de um e outro campus, amanhã de fato poderá afetar outros mais. Então é preciso seriedade, é preciso propor, como nós estamos propondo, a formação de um conselho, de um fórum, melhor dizendo, de graduação para discutir situações como essa, certo? Não é com ações experimentais como foram feitas lá em Colíder, que os professores entendem que tomaram a decisão certa, tomaram a decisão que queria, quando na verdade foi provocada por uma política do medo, como falei em reunião, ou seja, eles decidiram aquilo que eles queriam que fosse decidido. Ou em Alto Araguaia também, que foi utilizada a mesma política do medo, e aí impingir a nossa chapa, a chapa 2, querer colar a ideia de que a chapa 2, se for eleita, pretende fechar o curso tal ou pretende fechar o campus tal. Não fomos nós que provocamos isso, mas nós pretendemos, com discussão séria, realmente estudar situações como essa, para que não sejam tomadas situações de modo com efeitos colaterais e vindo a prejudicar o todo, e aí provocando através do medo de que se não apoiarem a chapa, no caso oficial, pode acontecer a mesma coisa com o campus de vocês, sabe? Não é por aí, não é com intimidações, não é com realmente repressões, não é utilizando a política do medo que se deve gerir uma universidade. É preciso coragem para enfrentar a situação, é possível sim reverter o quadro de baixas demandas com uma discussão séria, mas infelizmente não é isso que foi e que está sendo realizado pela atual gestão, e é por isso que nós somos candidatos a por uma chapa de oposição, para discutir seriamente situações como essa, porque como está, não dá para continuar a política do medo. Para dizer o seguinte, gente, essa falácia de que cursos sem demanda devem ser fechados, sem uma discussão mais ampla, não pode ser admissível numa universidade. Obrigado pela continuidade. Pergunta 10. Como pretendem regularizar o controle biométrico para todos os servidores, técnicos e docentes, de maneira isonômica? Só antes de soltar o tempo, eu gostaria de fazer um esclarecimento enquanto mediador. Nós não estamos retomando as perguntas, né? Então nós não pedimos autorização para a nossa plenária antes,
Então, se alguma pergunta no meio não for respondida a contento, então nós não estamos fazendo a reconsideração, porque nós não vamos interferir na pergunta, que fique bem claro. Talvez nós deveríamos ter esclarecido isso no início, e talvez alguém pode falar, não, mas não respondeu o que eu quis dizer na pergunta. Nós não temos previsto essa questão de mediar esse tipo de situação, Sim. porque senão poderia dar um ar de lateralidade, né? E não é isso, tá? Somente para responder. Quer que repita a pergunta 10 ou só ok? Tá? Obrigado. Então, essa pergunta 10 ela é muito simples de responder, então eu vou retomar um pouquinho o que o Isaac estava falando. Gente, demanda de curso não vai acontecer se nós continuarmos com uma política de abertura de cursos para corresponder apenas à demanda do município, num lugar que a densidade populacional é pequena. E se nós continuarmos criando cursos e abandonando os campos, abandonando os cursos, que é o que tem acontecido. Cria-se os cursos, abandona e depois vai lá e fala que tem que fechar e tem que transferir. Gente, isso não é uma política séria de uma universidade. Pessoas do Brasil inteiro, família do Brasil inteiro, levam seus filhos para estudar no interior em universidades que são de qualidade, que oferecem estrutura e política de estudantes. Não vem para a nossa universidade porque nós não temos política, não temos laboratório, não tem biblioteca, não tem política estudantil. Como é que os meninos vão vir estudar no interior do Mato Grosso, de outras regiões do país? Nós temos que pensar a razão pela qual nós temos baixa demanda dos nossos cursos. Porque baixa demanda, no geral, é uma coisa que as universidades enfrentam. Agora, por que nós temos baixa demanda tão grande nos nossos cursos? Será que não é por falta de investimentos? Será que não é porque a gente abandona os campos e os cursos? Sobre a questão do ponto, gente, eu sou absolutamente contrária, ponto. Ponto não faz ninguém trabalhar. Nem técnicos e nem professores. O que faz as pessoas trabalharem é elas se sentirem partícipe de um processo de construção de uma instituição que é a universidade. O que faz as pessoas trabalharem é o estímulo que elas têm para poder produzir e saber que o que elas estão produzindo é relevante e importante. Não acho que o ponto resolve. Eu sou técnica também, passei na Secretaria de Planejamento um tempo e eu vi o que o ponto fez com as pessoas. O ponto nos torna escravos, escraviza o nosso corpo e a nossa mente se nós não tivermos política de estímulos ao trabalho dos técnicos e ao trabalho dos professores. Então é um pensamento, na minha opinião, muito raso para poder resolver o problema da assiduidade dos trabalhadores. Nós precisamos ser mais inteligentes que isso. E ponto é uma coisa muito arcaica, que não cabe no pensamento ou numa visão de gestão democrática, dinâmica, moderna. Isso é uma coisa atrasada, isso é uma coisa de quem não tem criatividade para pensar o trabalho das pessoas numa universidade. E nós temos na Unemat, e eu vou falar especialmente dos técnicos, porque eu conheço outros técnicos de outras secretarias, nós temos um conjunto dos melhores técnicos da universidade. Tem gente que não trabalha, professores, docentes? Tem. Mas nós não vamos fazer uma universidade para quem não trabalha. Nós vamos fazer uma universidade para quem trabalha, para quem se esforça. E vamos criar política de estímulo para quem trabalha e para quem não trabalha se sentir motivado a contribuir também. Não podemos instituir na nossa relação, continuar instituindo na nossa relação o terror. E é isso que significa esse instrumento que controla os corpos das pessoas, mas não resolve o problema da valorização das carreiras. O que nós queremos é valorizar as carreiras. Dando continuidade, pergunta 11. Como pretendem garantir a regularização dos campos que ainda não estão incorporados nas leis, assim como as funções e lotações? Qual o prazo estimam para isso? Não, eu não posso dizer, nós não podemos dizer, né, Isaac, em relação a prazo, porque nossa instituição, infelizmente, não é transparente com as coisas da gestão e nós não temos informação, por exemplo, por que o campus de Diamantino ainda não tem a regularização oficial, que não é um campus ainda. Nós sabemos que existe uma contestação do Ministério Público sobre a transação que foi feita entre a direção da universidade e o proprietário, né, do campus. Nós precisamos entender o que aconteceu, o que está acontecendo, por que Diamantino ainda não é um campus, não tem cargo, está nessa situação de vulnerabilidade.
Aí apenas quando a gente tiver informação, quando a gente realmente tiver na gestão e pudermos analisar tudo isso, que a gente vai poder dizer o que é que tem que ser feito. E o que nós podemos nos comprometer aqui é que, especialmente os trabalhadores, a comunidade diamantina, fique certa que nosso compromisso é publicizar o que está acontecendo, o que foi, qual é o problema, porque nós não sabemos qual é o problema, né? Então, quem deve responder por isso é a gestão que fez a transação e que está sendo contestada pelo Ministério Público. Não. Dando continuidade, pergunta 12. Quais políticas serão implantadas para os servidores que trabalham nos laboratórios? Como pretende implementar os adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores técnicos e docentes da UNEMAT? Já que são duas em uma. Então, essa pergunta tem a ver com o que a gente já falou sobre o estudo diagnóstico da universidade, das unidades, de como está funcionando, quais são as áreas de periculosidade, quais as áreas que nós vamos instituir o sistema, a remuneração por insalubridade, né? É preciso primeiro fazer um estudo. Eu sei que vocês já devem ter isso, né, para algumas áreas, mas eu tenho certeza que quando a gente fizer o diagnóstico, a gente vai identificar exatamente quais são essas áreas e poder instituir o pagamento de insalubridade. Que na verdade não é muito, viu gente? Vocês sabem disso, né? É um valor baixo. O que a gente tem que fazer, mais do que o pagamento da insalubridade, é garantir condições de salubridade para o trabalho, né? Por exemplo, os laboratórios que nós temos aqui na cidade universitária, eles estão, quando chove aqui, quando chove dentro dos laboratórios, as paredes estão mofadas, né? Quantos micro-organismos tem ali? Nós tivemos um caso de professor em Nova Chavantina que veio a óbito por contrair, não sei se é vírus ou bactéria, num trabalho de campo. Então, essa situação de periculosidade precisa ser vista não apenas com o pagamento da insalubridade, mas também com a organização das condições de trabalho dos servidores e professores, dos servidores técnicos e professores. Tá? Isso é importante. Então, a gente precisa, por exemplo, o pessoal que mexe com arquivo, né? Nós temos, ontem a gente estava conversando sobre a questão da manutenção da memória na universidade. Nós estamos nos perdendo porque não temos política de guarda de documentos, de consulta, né? De armazenamento desses documentos que podem ser digitalizados para acesso a pesquisadores no campo da história, no campo da sociologia, enfim, nos outros campos. Então, a história da UNEMAT está se perdendo. E a gente sabe que nessa área, por exemplo, é preciso ver como é que as pessoas estão trabalhando e qual é as condições de salubridade e instituir o pagamento de insalubridade, né? Mas isso para que a gente possa fazer isso, a gente precisa organizar a gestão da UNEMAT, gente. Isso é urgente. Nós precisamos organizar a forma como nós estamos trabalhando, colocando gente suficiente nos lugares que são estratégicos, distribuindo melhor as competências dos técnicos. Talvez seja necessário juntar unidades, talvez seja necessário separar unidades. O que eu posso garantir para vocês é que isso não terá um custo, não vamos contratar uma consultoria externa, pagar R$1 milhão para fazer isso não. Quem vai fazer isso somos nós, né? O que a gente vai fazer é chamar os colegas da carreira de gestores governamentais, que como eu, podem vir prestar serviço para a UNEMAT sem ônus para a universidade, né? Eu não sei se você falei para vocês, eu sou 60 horas na UNEMAT, e a UNEMAT me paga 20 horas apenas, e eu me dedico às 60 para a UNEMAT. Os gestores, inclusive, querem contribuir com a nossa gestão, né? E isso é uma coisa que precisa ser feito com os técnicos, né? Com os técnicos, com os professores, constituindo comissão para cada unidade, ouvindo cada unidade, descrevendo o que cada unidade faz, para a gente poder construir um diagnóstico da situação da engenharia institucional atual e construir uma nova que nos dê conta de resultados melhores para nós. Pergunta 13. Como pretende resolver a crônica ausência dos servidores técnicos que atinge todas as unidades da universidade? Concurso público. Concurso público, gente. E aí nós vamos ter que lutar por isso, né? Vamos ver, vamos fazer o estudo para que a gente possa definir quais áreas e que perfis nós vamos abrir para concurso público, qual é o impacto que isso tem sobre o financiamento da universidade, e vamos, com esse estudo, negociar com o governo.
Quem vai negociar com o governo? Não, eu acho que não pode ser gabinete a gabinete, porque na relação com o governo nós somos mais frágeis. Então nós precisamos trazer o governo, trazer a Assembleia Legislativa para a discussão com a nossa comunidade, fazer audiências públicas nas regiões onde tem o NEMAT, para discutir o projeto de universidade que nós queremos. E nesse projeto de universidade que nós queremos, não pode ser um projeto que precariza as condições de ensino, de pesquisa e de extensão e precariza nossas carreiras com contrato temporário, com contrato precário, né? Então nós precisamos lutar, e aí quando eu falo lutar, somos todos nós para a realização do concurso público na UNEMAT, né? Para técnicos, e aí para a gente falar em concurso público, a gente precisa fazer esse estudo para saber, por exemplo, hoje eu não sei quantas vagas no PCCS de vocês tem para técnicos, mas certamente o que nós precisamos hoje é bem mais do que prevê a lei de carreira de vocês. Por isso que a gente tem que fazer esse estudo do diagnóstico sobre a realidade, montar uma engenharia institucional que é importante para a profissionalização da gestão, porque aí a gente vai poder dizer quantos profissionais, de que áreas, para que setores nós vamos precisar, para quais campi a gente vai definir e instituir as vagas para o concurso público. Então veja, nós somos uma universidade, e o que se espera de uma universidade? Primeiro que ela produza conhecimento, né, através da pesquisa, do ensino e da extensão. Mas o nosso conhecimento não está só nos temas que os professores definem para a pesquisa. Também está no modo como a gente faz a gestão da nossa universidade. Então, ao invés das secretarias de governo dizer para nós como que nós temos que fazer a nossa gestão, nós temos que organizar a nossa gestão de modo que nós sejamos referência para eles. Para a gente dizer, vocês querem saber como é que faz uma gestão dinâmica, uma gestão comprometida, uma gestão de resultado? Olhem para o nosso modelo, olha como é que a gente está fazendo, né? E aí nós temos que ganhar nós temos que ganhar como referência nessa área, porque hoje nós somos muito desrespeitados pela Secretaria de Governo. Até um técnico da Secretaria quer dizer para nós como é que a gente tem que fazer as coisas aqui. Isso tem que cessar, gente. A gente precisa de autoestima, a gente precisa de altivez na relação com o governo. Nós precisamos de nos sentir o que nós somos, uma universidade. Então nós produzimos conhecimento nos projetos de pesquisa de professores, mas nós também produzimos conhecimento na organização da nossa gestão. Pergunta 14. As políticas aprovadas no 3º Congresso Universitário serão implementadas na íntegra, respeitando os respectivos prazos? Cadê o... Perdão. Volta. Responde aí. Quer que repete, né? Então, gente, tem uma coisa que nós precisamos aprender aqui na UNEMAT, que é respeitar as decisões coletivas, né? Nós não temos por hábito respeitar as decisões coletivas. Nós fazemos planejamento participativo e depois engavetamos. Nós fazemos congresso universitário e depois implementamos só o que interessa, né? Então, a gente pensa que é necessário que a universidade fortaleça as instâncias de participação da comunidade. Respeite as decisões colegiadas. Por exemplo, nós temos uma prática de trazer pautas para o Consune que não são objeto de discussão nas câmaras setoriais, sendo que no regimento, no último Consune, eu coloquei muito essa questão. Algumas coisas a gente precisa de tempo para poder implementar e respeitar o nosso regimento e as resoluções e as normas legais que nós mesmos produzimos. Se o Congresso Universitário é uma lei que determina e estabelece as diretrizes gerais para a universidade, então o que cabe à direção da universidade fazer? Acolher, organizar, passar pelas câmaras setoriais do Consune, as câmaras de legislação, porque as decisões também precisam se pautar pela legislação vigente, organizar para ver o que precisa, por exemplo, criar lei, porque tem decisões que vão depender de instrumento legal, vai passar pela Assembleia Legislativa. Então essas é uma forma da gente acolher o que foi deliberado no Congresso. Então nós temos que nos comportar como manda a lei. E o que manda a lei? A universidade é um espaço, é um órgão democrático de gestão colegiadas em todos os níveis. E o que então esses órgãos colegiados
nas deliberações dele precisam ser feitas em relação às deliberações dele? Precisa ser respeitado pela direção. É muito simples isso, gente. Mas como é que a gente respeita? A gente só respeita as decisões do Congresso, as decisões do planejamento, as decisões coletivas, se na direção da universidade tiver a compreensão de que o amadurecimento institucional se dá pela via democrática e não pela via autocrática. Não é a reitora ou o grupo da reitoria que dirige a universidade que tem que dizer como é que tem que ser a universidade. Essa universidade não é propriedade dos gestores. Nós a construímos cotidianamente, como técnicos, como professores, e tem sido uma prática na Unemate dizer que quem trabalha é só quem está na gestão. A gente poderia questionar isso para saber o que esse trabalho tem produzido para a nossa realidade nos últimos 20 anos e o que nosso trabalho como técnico e como docente tem produzido fora da gestão. A gente vai chegar a conclusões muito interessantes. Respeito ao Congresso, respeito às instâncias de decisão colegiada, participação acadêmica. É isso que nós defendemos. Pergunta 15. No último congresso universitário foi aprovada uma proposta de regulamentação da DE dos professores. Qual o seu posicionamento sobre a regulamentação da TID, Unemate? Eu sei que vocês técnicos, às vezes, olham para alguns comportamentos de professores e se indignam porque a dedicação exclusiva não está sendo exercida tal como deveria, né? Mas não é por falta de regulamentação da DE, é por falta de uso dos instrumentos que estão à nossa disposição, na faculdade, no curso, na reitoria. Nós temos instrumentos para isso. Temos os critérios de avaliação da COPAD, temos a obrigação no departamento, no curso. Nós não criamos departamento, né? Que foi a resolução lá do Congresso de 2008. Os departamentos não existem, só existem os cursos. Temos as faculdades. E o que acontece nas outras universidades? Os professores se reúnem, definem o seu trabalho, o seu plano de trabalho anualmente. E eles têm que ser cobrados a partir desse plano anual de trabalho, né? É isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que... A ADE, ela precisa ser exercida com critérios, com os instrumentos, fazendo uso dos instrumentos que já tem. Mas a perversão da ADE já começa da reitoria. Quando você, por exemplo, traz pessoas para exercer funções técnicas e com professores, doutores, que deveriam estar coordenando projetos, articulando no seu campus, né, você está pervertendo a ADE. Então, se você não dá o exemplo de cima, os de baixo, os que estão no cotidiano, que tem todas as dificuldades de falta de infraestrutura, o professor não tem uma sala. Se a gente agora dissesse assim, vamos instituir o regime de trabalho 40 horas para o professor, eu pergunto, onde é que nós iríamos colocar os professores ali de Cáceres? Se aqui nós não temos sequer uma sala para professor. E o pior, nós estamos querendo instituir o ponto eletrônico para professor pelas 20 horas de aula. Sabe o que isso significa? Significa que a instituição reconhece que a DE é só para trabalhar 20 horas. É isso que significa a instituição do ponto por 20 horas. O que nós temos que garantir é condições de trabalho e o trabalho do professor. E não é a reitoria que tem que ir lá perseguir os inimigos, né? Porque a gente aqui elege inimigos, né? Nós não conseguimos estabelecer uma relação democrática, então os amigos, os benefícios da lei, aos inimigos, os rigores da lei, né? Nós temos que parar com essa cultura. Nós somos todos companheiros no mesmo barco. Nós precisamos construir juntos isso, né? Então, o que nós precisamos é fazer uso dos instrumentos de gestão do trabalho docente nessa universidade. É os departamentos existirem, são os professores se reunirem e constituírem planos de trabalhos anuais, é no final do ano os professores prestarem conta do seu trabalho, é na COPAD fazer a avaliação dos professores de dedicação exclusiva e instituir, aí sim, uma resolução, talvez, com um prazo para que o professor possa cumprir os critérios da dedicação exclusiva. E se não cumpre, minha gente, a DE não é obrigatória. A DE é uma opção do professor. Então, o professor, se não pode cumprir, não deve ter DE. Pergunta seguinte, 16. O senhor ou a senhora concorda que os profissionais técnicos da educação superior poderão exercer o cargo de reitor ou reitora? Em caso positivo, como sua gestão irá contribuir para que isso se concretize? Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho, como eu disse, acredito nos 3 segmentos.
Agora, o Congresso, acabamos de falar de respeitar a decisão do Congresso. O Congresso definiu duas questões muito polêmicas. Primeiro, a manutenção da sede da Unemate aqui em Cáceres. E as pessoas falam que a Edna vai levar a sede da Unemate para Cuiabá. Temos vivenciado uma política que é feita de difamação, né, da gente, nominalmente. É muito triste isso na Unemate. E outra coisa que foi definido é que os professores, o cargo de reitor seria exercido por professor. É deliberação do Congresso, gente. Nós vamos respeitar o que foi deliberado no Congresso. Se nós achamos que nós temos que respeitar a deliberação do Congresso, nós vamos respeitar para tudo, não para uma coisa e para outra não. Tá certo? Tem 2 minutos ainda. Dizer o seguinte, gente, vou aproveitar esse minuto. Você quer aproveitar também, Isaac? Vou passar para você, que eu já falei demais. É dizer que na prática, né, essa reitoria poderá sim ser ocupada por uma técnica. A professora Edna é uma técnica, ela é gestora governamental. Então, diria, isso depende de quem? Realmente depende da comunidade acadêmica no dia 5 de junho elegê-la. Então, isso poderá sim ser realidade. Agora, para mudar esse ponto, esse item como está colocado, né, formalmente, seria só através de outro congresso universitário, sem problema algum. Tá? Já deixamos bem claro, né, o nosso posicionamento de respeito às deliberações do Congresso. Então, a próxima reitoria poderá sim ser ocupada, apesar do Congresso, né, ter derrubado essa posição, poderá sim ser ocupada por uma técnica, a professora e gestora governamental Edna Almeida Sampaio. Faço pergunta. 17. Quais as políticas serão implantadas para a melhoria da saúde mental e laboral da comunidade acadêmica? É sabido que hoje em nosso quadro não temos esses profissionais disponíveis. O senhor, a senhora fará contratação direta para atender essa necessidade? Seria necessidade urgente, né? Porque previsão de concurso já foi falado. Então, essa é uma área que a gente coloca como importante para a gente colocar no PCCS dos técnicos, que é a área de serviço social, de psicologia. Nós temos uma grande comunidade, não só profissionais, professores e técnicos, como também estudantes. Nós temos muitos casos de adoecimento, né? Tem campos que tem praticamente metade dos profissionais afastados por motivo de doença. Infelizmente, nós temos muitos casos de assédio moral de técnicos na nossa universidade. E isso tem adoecido os nossos colegas técnicos, mas também tem adoecido professores, tem adoecido estudantes. Temos muitos casos de depressão. E o que é que a gente faz com isso? A universidade desse tamanho precisa ter uma unidade de atendimento assistencial e psicológico, uma equipe multidisciplinar. Então, isso é uma coisa que nós adotamos na nossa proposta para atender a comunidade acadêmica, para que nós possamos ter políticas de saúde do trabalhador aqui dentro da Unemate. Nós não temos nenhuma política de saúde do trabalhador. Nós precisamos instituir políticas de melhoria do nosso ambiente de trabalho, né? A gente sabe de casos tristes, né, em que determinados gestores se comportam como verdadeiros coronéis de fazenda, né, assediando as pessoas, todo mundo no lugar. Então, assim, isso não é admissível para uma universidade. É certo não, é fato que Mato Grosso, historicamente, como uma região de fronteira, né, o último a ser desbravada essa fronteira, ocupada essa região, as pessoas vieram para cá com uma experiência cultural de muita violência, né? Mato Grosso é um estado que tem uma história de violência política, né? A política aqui era feita na bala, né? E ainda hoje, quando a gente vê, por exemplo, na universidade, numa campanha para reitoria, as pessoas utilizarem de difamação, de desqualificação do oponente, de mentiras, de calúnias, para poder fazer a sua campanha, é um tipo de violência terrível, isso. E essa violência, ela está permeando o cotidiano da nossa instituição,
de gestores de PPF, que agem como verdadeiros carrascos no campus, com servidores. Então nós não somente apresentamos a proposta de criação de uma unidade de atendimento multidisciplinar com assistente social e psicólogo, como também uma ouvidoria para que os servidores, a comunidade acadêmica possa denunciar os casos de assédio que sofrem na nossa universidade. Nós precisamos tomar providência em relação a isso. Não é possível admitir que nós, pessoas numa universidade, adultos, profissionais, soframos coerções, retaliações por qualquer motivo que seja. A gente precisa construir uma cultura democrática, uma cultura de solidariedade, uma cultura de respeito na nossa instituição. É a última pergunta. Pergunta 18. Será garantida a paridade nos conselhos aprovados no terceiro Congresso Universitário? Pessoal, eu quero dizer para vocês que no Congresso de 2008, quem defendeu a tese da paridade foi a professora Edna Sampaio, junto com representantes discentes e técnicos. No Congresso, agora de 2008, o professor do ano passado, o professor Isaac defendeu a paridade, né? O que aconteceu depois que nós aprovamos a paridade lá no Congresso de 2008? Porque é em 2008 que muda o papel dos técnicos na nossa universidade. Antes, os candidatos a reitores nem conversavam com os técnicos, porque era uma categoria completamente desvalorizada, sem nenhum peso político, né? Então, promovia-se, como ainda se promove hoje, uma política de desinformação dos estudantes e depois a manipulação dos estudantes para votar na chapa da situação. Então veja, a paridade nos conselhos é algo que nós vamos buscar, porque foi isso que nós defendemos em 2008 e é isso que nós acreditamos, o partilhamento do poder na instituição entre as carreiras e entre os estudantes. Nós todos fazemos parte dessa instituição e nós temos papéis diferentes, mas a responsabilidade é de todo mundo aqui. Na hora de decidir, na hora de dirigir, na hora de trabalhar, todos nós temos um peso fundamental. Nossa função aqui é fazer que a universidade cumpra seu papel. E qual é o papel da universidade? Desenvolver ensino, pesquisa e extensão de qualidade. E nós só desenvolvemos ensino, pesquisa e extensão de qualidade com professores e com técnicos. Nós só conseguimos e só desenvolvemos isso, a razão de ser da nossa instituição são os estudantes. Então veja, nós estamos entrelaçados, articulados, nós temos que compartilhar a visão da universidade. Não pode um segmento ser preterido em relação ao outro. Nós precisamos compartilhar e sermos solidários com essa universidade, com a nossa universidade, onde a gente desenvolve o nosso trabalho, onde a gente passa a maior parte da nossa vida aqui. Eu escolhi trabalhar na Unemate e ao escolher trabalhar na Unemate, mesmo tendo outro vínculo, eu deixei minha família em Cuiabá e passo a semana toda aqui em Cáceres. Às vezes eu vou quinta, às vezes eu vou sexta, dependendo das minhas atividades em Cuiabá, que articulam as minhas atividades aqui em Cáceres. Mas a maior parte do tempo, desde 2010, 2009, eu tenho ficado aqui, durante toda a semana, aqui nessa universidade, porque acredito que esse espaço é um espaço de produção, de relações sociais importantes, de mudança da vida das pessoas. Aqui nesse município, por exemplo, a gente tem 40% das pessoas que estão em situação de pobreza, então a universidade tem um papel fundamental, né? Então nós precisamos fazer com que os estudantes e os técnicos compreendam melhor e compartilhem da nossa responsabilidade de construção da Unemate. É isso que eu sempre falo, não há donos aqui, somos todos parte desse processo aqui. Agradeço por responder as perguntas. Agora a parte final, nós temos 10 minutos para as considerações finais, que poderão ser divididos entre a candidata reitora e o vice. Tá? Vocês que decidem como usarão esses 10 minutos, essas considerações são tema livre e está a cargo de vocês. Gostaria de me dirigir aos técnicos administrativos, não só os que aqui estão presentes, como também os que irão nos assistir a partir da divulgação deste debate com a Chapa 2. Primeiramente agradecer,
pelo exercício democrático realizado pelo sindicato, pelo Sintesmat, de proporcionar essa discussão. Realmente tivemos uma oportunidade aqui real e concreta de apresentar a partir da realidade, das peculiaridades, das necessidades do importante segmento técnico para a nossa instituição, e dizer que a ação de uma gestão da reitoria, ela deve ser feita com base numa atuação profissional que deve suplantar as, digamos assim, as ações ou as emoções afetivas, pessoais, tá? Que infelizmente tem se caracterizado nas últimas gestões da nossa universidade. Então não tem sido nada profissional, não tem sido nada realmente confortante, a ponto de gerar realmente uma situação de insegurança que a gente tem percebido quando temos visitado os campi, quando temos estado aqui, inclusive, né, a ponto do técnico dizer: olha, realmente não, eu concordo com o projeto, com as propostas de vocês, mas eu não posso me manifestar, senão eu poderei ser perseguido, tá? Senão, até mesmo quem tem uma DGA, senão realmente poderei perder minha DGA, mas eu vou votar em vocês um dia. É triste, gente, ter que realmente enfrentar uma situação dessa. Nós, a nossa chapa, em momento algum durante a campanha, como disse, nos dirigimos a qualquer técnico, a qualquer professor, a qualquer acadêmico, pedindo voto para a nossa chapa com base em prestação de favores. Se nós ganharmos, você técnico vai ocupar o cargo tal, nós vamos te levar para a sede. Professor, se nós ganharmos, você vai ser pró-reitor. Não fizemos isso em momento algum da campanha. Isso é um elemento diferencial fundamental, porque realmente, se nós ganharmos, e nós iremos ganhar, temos convicção disso, é porque realmente tomamos uma atitude que nos convence, que nos motiva a lutar por uma universidade democrática, uma universidade mais justa, por uma universidade que queremos, e para isso é preciso romper realmente métodos antiquados de política. Que na próxima eleição, de fato, tenhamos condições de igualdade, como foi mencionado pela professora Edna, de que a universidade venha assumir, de fato, essa campanha, e nós não tenhamos que despender dos nossos bolsos, certo? Para realizar uma campanha, enquanto do outro lado vemos algumas barbaridades sendo cometidas. Então, é fundamental o respeito à instituição. Prezamos por isso e iremos até o final da campanha. Eu pretendo ser vice-reitor. Eu, Isaac Ramos, eu que nunca aspirei a disputar um cargo para reitor, não tinha como projeto pessoal isso. E a professora Edna irá ser reitor, que também tinha outros projetos, tá? Mas porque nós acreditamos um pensamento coletivo, acreditamos em decisões democráticas, é por isso que somos e estamos nesse páreo para ganhar essas eleições e mudar a história da Unemat para uma Unemat melhor para todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a atenção de todos vocês aqui, agradecer o convite do Sintesmat para que pudéssemos estar aqui conversando com todos vocês. Para mim é muito bom poder dialogar com vocês. Gostaria, inclusive, que nas próximas as pessoas viessem à frente fazer as perguntas, porque eu acho que é legal ver as pessoas, né, poder participar de forma direta. Eu sempre digo isso, né, e inclusive é bom para as pessoas também. Nós estamos nos apresentando, gente, porque nós acreditamos na nossa universidade. Nós amamos a Unemat e dedicamos nossas vidas a ela. Eu já estou aqui na Unemat há 24 anos. E talvez eu seja uma das poucas professoras que, sem ter tido anos de gestão, sem ter participado da gestão, conheça todos os campos da universidade, e em todos os campos da universidade há pessoas que me conhecem. Porque eu sempre tive uma preocupação com a Unemat enquanto instituição.
As minhas lutas no interior da UNEMAT, mais do que como professora, foi como cidadã que sabe e compreende a importância que a universidade tem na vida das pessoas no estado de Mato Grosso. Nossos alunos são aqueles iguais a mim, que são filhos de trabalhadores, que vieram para a universidade com a esperança de que o acesso ao ensino superior pudesse dar a cada um e cada uma deles, deles e delas, a oportunidade de melhor condição de vida. E o que nós estamos oferecendo para essas pessoas é muito menos do que eu pude ter como estudante das instituições públicas em Cuiabá. E eu penso, e isso é uma coisa que está em mim como algo que me move, que nós precisamos fazer justiça educacional. Nós precisamos promover a equidade educacional, porque se tem uma coisa que promove a desigualdade, é a desigualdade ao acesso à educação. Então, quando nós pensamos na universidade, nós pensamos numa universidade que sirva ao nosso povo, à nossa gente, que não seja refém de interesses políticos que presidem a reitoria dessa universidade, e que as pessoas estão desesperadas, não porque pensam na universidade, mas porque não querem perder o poder e o cargo, e se comportam como donas do cargo e do poder. A UNEMAT somos todos nós. A UNEMAT é feita do trabalho de cada um de nós, nesses anos que cada um tem aqui, alguns mais, alguns menos. Para que a gente possa mudar a UNEMAT, é preciso que vocês técnicos acreditem também, é preciso que vocês queiram também, porque não adianta um ou outro querer, não adianta nos colocarmos aqui como alternativa se vocês não acreditarem que é possível, né? É possível sim, gente. É possível que a gente tenha uma universidade respeitosa com o povo mato-grossense. É possível que a universidade sirva aos interesses do povo mato-grossense. E é possível que vocês e nós professores, vocês técnicos e nós professores, possamos juntos contribuir para a construção da universidade, que sejamos reconhecidos pelo trabalho que nós fazemos. Então, nós precisamos de vocês para fazer essa travessia. Nós precisamos de vocês para fazer essa travessia, que é a travessia da UNEMAT, que não prima pela estrutura dos cursos, pela qualidade dos cursos, e que pensa que as pessoas do interior podem ter curso de qualquer jeito, com qualquer estrutura, sem biblioteca, sem laboratórios, sem técnicos concursados, e que podem contratar de forma precária a carreira de vocês. Não, nós acreditamos que a universidade só vai ser grande, só vai ser forte de fato, se os cursos que ela oferecer puder ser cursos de qualidade, porque as pessoas que estão no interior, elas são como cada um e cada uma de nós, com sonhos, com expectativas, e querem o melhor lugar no mundo. A UNEMAT não existe só para nós, ela existe para o povo do Mato Grosso, e não só para o povo do Mato Grosso, para o Brasil inteiro. Então, colocar a universidade, continuar com a universidade, para servir aos interesses de algumas pessoas, para ser vítima de escândalos da FAESC, por exemplo, para ser vítima de denúncia de compra irregular de um campus, e colocar aquelas pessoas e aquela comunidade de Diamantino no abandono, como fizeram com o nosso campus aqui em Cáceres, inclusive, não é algo que nós possamos compartilhar, compactuar. É hora da gente dizer que não queremos mais continuar dessa forma, que nós sabemos o que queremos da nossa universidade. E o que está em disputa, então, gente, não é um cargo de reitor onde a professora Edna e o professor Zanin disputam. Não é. O professor Rodrigo e a professora Edna não tem nenhum problema pessoal, não é nada disso. O que nós estamos disputando são dois projetos diferentes de universidade. Um que vocês já conhecem e que vocês já sabem o que produziu na vida de vocês. O que vocês já sabem que produziu e que está produzindo na carreira de vocês e na nossa universidade. E o outro é a possibilidade de juntos construirmos essas universidades com respeito, com profissionalismo, com eficiência, com respeito às carreiras internas da universidade e com respeito ao povo mato-grossense, que é quem sustenta a nossa universidade e que é quem paga nossos salários. Portanto, eu convido vocês a tomarem uma postura política nessa eleição e assumirem o movimento de mudança. A UNEMAT tem que ser devolvida ao povo mato-grossense. A UNEMAT não pode ser do gabinete de um e de outro deputado. A UNEMAT é nossa e é o que nós queremos que ela seja. Que ela seja nossa como povo, que ela seja nossa como profissionais, como estudantes. Muito obrigada a vocês, técnicos, que promovem na UNEMAT o espaço público que a reitoria nunca conseguiu produzir.